Olá, bem-vinda a esse episódio. Hoje eu vou contar um pouquinho da minha jornada como terapeuta e empresária e como se constituiu o que eu chamo desse matrimônio sagrado entre a terapeuta e a empresária, que viveram muito tempo em mim como opostos e que hoje constituem algo potente e diferente de ser terapeuta e empresária, mas sim a terapeuta empresária. Era 2015, nós tínhamos acabado de fazer o congresso Jung e as Terapias e o Segundo Milênio e o Novo Milênio, um congresso do Jung na prática, em que ficamos 6 meses preparando. Eu, meu marido e minha irmã, éramos 3 sócios. Imagina, três terapeutas, filhos de professores e funcionários públicos, nunca viram uma empresa na vida. Na época, compramos o curso do Érico Rocha para fazer lançamentos e fizemos o primeiro lançamento. Nesse primeiro lançamento, fizemos R$ 150.000. Eu já atendia como terapeuta há muitos anos e nós nos juntamos para potencializar nosso trabalho e trazer o conhecimento para a internet. Depois desse lançamento, esse dinheiro estava na Hotmart. Falamos assim, e agora? Como a gente tira esse dinheiro da Hotmart? Ah, precisa criar um negócio chamado CNPJ. O que é esse negócio chamado CNPJ? É uma empresa, você tem que abrir uma empresa. Chama um contador, conhece um contador, que ele faz isso para você. E foi assim que nós nos tornamos empresários. Foi assim que eu me tornei empresária, construindo, abrindo um CNPJ porque precisava dele para tirar o dinheiro da Hotmart. Ou seja, não era nada empresária. Ao mesmo tempo que construindo um negócio dessa magnitude, que já começou grande, naturalmente, para que a gente não se matasse no processo, a gente precisava ter processos estruturados, ter equipe, mas não sabíamos como fazer isso. Então, no primeiro congresso, eu fiquei com febre, engordei 3,5 kg. A febre começou logo no meio do congresso. Nós fizemos 5 congressos. Em todos eles, eu fiquei doente. E todos eles eu engordei. Imagina. Isso porque tinha tanta coisa para fazer que a gente pegava tudo para fazer e se matava. A gente não tinha experiência de processo, a gente não sabia como contratar pessoas, a gente não sabia como ter estrutura. Então, na minha cabeça, isso era ser empresária. Ou seja, o dinheiro que entrava não conseguia parar, né? Porque a gente gastava contratando, comprando cursos, contratando mentores para vendas, mas na época a gente não tinha conhecimento de que a gente precisava entender de gestão, entender de estrutura. Então, o dinheiro entrava, o dinheiro saía e a gente estava cada vez mais esgotado. E a terapeuta dentro de mim estava puta da vida. Ela estava querendo voltar a trabalhar com terapias, porque na prática, aquilo que entrava na minha casa era quase igual, só que eu tinha uma vida mais leve. Então, a minha terapeuta interna dizia que ser empresária era a pior coisa do mundo, que fazer dinheiro dava muito trabalho, que ficar fazendo esse monte de coisa, ficar fazendo conteúdo era péssimo. Eu passei anos nessa briga. E o que eu fazia? Ora, eu fazia o mínimo necessário como empresária, voltava a atender, voltava a fazer minhas coisas. Depois, fazia mais um pouquinho ali como empresária. E a nossa empresa demorou muito para desenvolver por causa disso. Dentro de mim, eu ficava fugindo. Dentro de mim existia uma dualidade. Imagine o tanto de energia que eu não gastava para essa briga interna. Meu Deus, como é chato fazer conteúdo. Meu Deus, como é chato fazer stories. Meu Deus, eu só queria ficar atendendo. Por que que precisa fazer tudo isso? Eu não me formei terapeuta para ser marqueteira. Eu não me formei terapeuta para ser empresária.
para ser empreendedora? O que que eu estou fazendo? Será que não dá só para atender e as pessoas chegarem e eu atender simplesmente assim? Ai, quem nunca, né? Eu passei por uma fase em que eu falei assim, não, agora eu não vou mais ser terapeuta, agora eu vou ser empresária. Só que essa foi a fase mais difícil, porque logo no começo, nossa, ela virou a heroína, né? Incorporou a heroína, masculino para fora. Todo o meu processo intuitivo tinha ficado para segundo plano, todo o meu trabalho com o profundo estava lá adormecido. A empresária quis enterrar a terapeuta viva, só que ela não matou a terapeuta. Eu comecei a ganhar bastante dinheiro e, de repente, um dia eu parei. A hora que eu vi, um semestre tinha passado, eu tinha engordado, eu não sabia o que tinha acontecido. Sabe, igual aquele filme Clique? Chegou às Noites Santas e, naturalmente, a terapeuta veio terapeutizar a empresária e falar: minha filha, desse jeito não vai rolar. E foi então que eu caí, e aí eu fui para dentro. Demorou muito para eu ter clareza disso, porque eu já estava muito para fora, eu já estava bem desconectada. Até eu ter clareza, eu fiquei lutando, lutando para entender o que estava acontecendo. Eu não queria mais vender, usei toda a minha reserva. Foi então que a empresária baixou a bola e foi lá na terapeuta, e a adulta veio e falou assim: olha só, bora resolver essa parada aí. Vocês duas vão ter que se entender, porque as duas vão existir aqui, as duas têm lugar, as duas fazem parte da Bia, elas vão ter que existir. E foi então que elas sentaram e se acertaram. A terapeuta disse assim: olha, eu quero continuar trabalhando com o profundo, levando as pessoas a olharem para dentro. Eu não quero ter que usar gatilho mental, eu não quero passar por cima das pessoas. Eu quero ter um negócio que eu ouça a minha intuição. E esse negócio, ele pode ajudar as pessoas a ter um negócio também. Ótimo. E a empresária, então, falou assim: olha só, a gente precisa dar valor ao financeiro, a gente precisa se comprometer com vendas. E a terapeuta falou assim: tá, mas a gente vai vender de uma forma tranquila, de uma forma que a gente gere clareza, porque é isso que é venda. E a empresária, ok, é realmente isso. É como se elas se unissem num matrimônio sagrado. E a partir daí, eu comecei a ter mais força, eu comecei a me sentir mais inteira. A partir daí, eu entendi que eu posso estar em qualquer mentoria, eu posso comprar vários cursos, inclusive eu compro muitos cursos, quase todo mês eu compro curso. Só que eu entendo que todos esses conhecimentos externos, eles são ingredientes do meu bolo, que é a minha empresa, que é o meu negócio. Eu vou pegar essas informações, ver como cabe isso no meu negócio, só que eu sou a capitã, eu que dirijo, eu que monto a estrutura, eu que tenho a estrutura. E por muitas vezes eu comprei estratégias e técnicas e fui lá executar essas estratégias, essas técnicas, e foi a época que a empresária estava distante da terapeuta. Aí a terapeuta foi lá e isso não funciona para nós. Então, hoje, o que que eu faço? Existe uma estratégia bacana para o meu negócio? Uma nova forma de fazer post, uma nova forma de vender, uma nova forma de estruturar o meu produto? Eu conheço essa forma, valido internamente e depois vou para o externo e depois vejo como que isso cabe na minha empresa. Nessa trajetória também, eu precisei me construir como vendedora, porque antigamente eu tinha uma ideia de vender, que era uma ideia em que vender era algo ruim. Então, como é que eu poderia vender? Eu precisei me construir também dessa forma. Bom, essa foi um pouquinho, uma parte da minha trajetória. Hoje
Eu atuo como terapeuta, eu atuo como mentora de profissionais do desenvolvimento humano. Eu ajudo essas pessoas que vivem essa guerra interna e não conseguem evoluir e se sentem completamente esgotadas, perdidas no meio de tanta técnica, tanta estratégia, tanta mentoria que promete isso e promete aquilo, e ela acaba não saindo do lugar. Porque não é só uma estratégia mirabolante que vai resolver um problema, que vai fazer o seu negócio andar. Seu negócio, ele vai começar a andar quando você entender que você é a capitã, você é responsável. Não é o curso que não deu certo, é você que ainda não fez a sua estrutura funcionar. Talvez você ainda esteja nessa briga interna e a sua vibração acaba se tornando uma vibração de conflito. E esse conflito interno, naturalmente, ele vai reger toda a estruturação do seu negócio. Por isso, como terapeuta, eu digo que não basta a gente ter estratégias, que não basta criar a nossa estrutura com a nossa cara. A gente precisa entender esses bloqueios internos, entender esses conflitos e dissonâncias, trabalhar isso para que se crie uma unidade e que essa unidade tenha força, possa dar passos certeiros, fortes. Você tenha clareza deste servir, você tenha prazer, você sinta seu coração vibrar a partir desse servir. Vamos então dar os próximos passos? Agora, nos próximos episódios, eu vou tratar temas que eu selecionei que são importantes para que vocês expandam e consigam aí dar os passos que precisam. Deixe aqui embaixo o seu comentário. Qual foi o principal insight desse episódio?